Meu nome é Marcos Hipólito, eu sou coloproctologista, trabalho nos principais hospitais aqui de São Paulo e hoje eu vou falar sobre doença hemorroidária. Bom, primeiro de tudo, o que são as hemorroidas? As hemorroidas são vasinhos que nutrem a região do ânus, tá? E por algum motivo, principalmente uma predisposição familiar, associado a alguns hábitos de vida, a gente adquire a doença hemorroidária em diferentes graus. É muito comum a doença hemorroidária, 50% da população tem a doença hemorroidária em diferentes graus, tá? E a afecção mais comum da coloproctologia, o que mais vem aqui no meu consultório é a doença hemorroidária. Logicamente, ela faz parte das doenças orificiais, como fissura, fístula, abscesso e outras, mas ela é a mais comum, tá? É o que eu mais opero, praticamente toda semana eu estou operando doença hemorroidária, mas primeiro a gente precisa entender o porquê que está ocasionando isso, quais são os sintomas do paciente e qual o tratamento que vai ser estipulado para ele poder acabar tendo um resultado bom, ou tratamento conservador ou cirúrgico, tá? Bom, o paciente ele chega aqui normalmente com um desconforto anal, com um prolapso hemorroidário, as hemorroidas que elas acabam saindo, vem com sangramento, porque eu tenho até uma maquetezinha que eu gosto de mostrar. As fezes, tá vendo? Isso daqui é o reto e o ânus. Aqui são as hemorroidas dilatadas, tá? Tem hemorroide externa e hemorroide interna, pode ter mista também. Quando as fezes passam nessa região, e às vezes as fezes estão um pouco mais endurecidas ou bastante endurecidas pela constipação, as fezes acabam rompendo o epitélio, a mucosa do mamilo hemorroidário, e o paciente acaba sangrando. Ou seja, ou ele pinga no vaso, ou esguicha no vaso, ou acaba saindo ao ele se limpar através do papel higiênico. Ele fica assustado, achando que pode ser um tumor e acaba indo num especialista ou num pronto-socorro, tá? Na grande maioria das vezes, o tratamento ele é conservador, né? Conservador com o que você estipula aí para o paciente, o que você passa para o paciente. Normalmente uma dieta leve, rica em fibras, com bastante hidratação para poder hidratar as fezes, isso é extremamente importante, tá? Banho de assento com água morna, para relaxar a musculatura do ânus, melhorar o fluxo de sangue local, tem algumas pomadinhas que eu gosto bastante, normalmente as que têm um policresuleno ou algum anestésico local, ajuda bastante, principalmente as pomadas hemostáticas aí, e cicatrizantes que acabam tendo uma evolução muito boa para o paciente. Mas a dieta rica em fibras, ela é de extrema importância. Se o paciente é constipado, então é importante passar algumas fibras. Hoje em dia tem vários tipos de fibras no mercado e uma alimentação correta, tá? Então, a alimentação correta, né, o que normalmente eu falo para o paciente, menos gordura, fritura, refrigerante, café, chocolate, é básico isso que eu estou falando. Sem leite ou derivados, bebida alcoólica, enfim, ficar lá com seu franguinho grelhado, cozido, legumes e peixe, folhas mais verdes, rúcula, agrião, espinafre, e tentar conseguir, através da alimentação, um maior teor de fibras, de 20 a 25 gramas de fibra, mas com certeza a hidratação ela é de extrema importância para a gente poder ter uma evacuação mais saudável, hábitos de vida saudáveis, uma dieta equilibrada, sem dúvida, juntamente com a atividade física, é o básico que um coloproctologista passa para o paciente, além do banho de assento e algumas pomadas, supositórios que acabam melhorando as condições locais, tá? Bom, porém o paciente tem uma intratabilidade clínica, uma refratariedade à medicação, ou seja, ele volta referindo que os sintomas não melhoraram. Aí vai mais do feeling do coloproctologista. Se ele estipula, se ele mantém o tratamento clínico ou ele já passa por um tratamento cirúrgico, se aquilo interfere muito na qualidade de vida do paciente. Aí pode ser que a cirurgia ela possa dar esse benefício para o paciente. Hoje em dia,
Nós temos muitas técnicas, né, que falam que são as técnicas minimamente invasivas, e realmente são as técnicas minimamente invasivas. Só que eu acho que é importante, logicamente, o paciente chega aqui no consultório referindo que eu não quero operar porque o pós-operatório ele é muito doloroso, então tem aquele estigma antigo de ser extremamente doloroso, né? Ninguém quer operar porque a primeira evacuação é muito dolorosa. As coisas mudaram muito, logicamente que as técnicas mais modernas, elas vieram para realmente ficar mesmo, porque o pós-operatório é mais adequado. Logicamente, não tem como falar para todo mundo que o paciente não vai ter nada de dor, não tem como fazer isso. Adoraria ter essa fórmula de falar assim, todos os pacientes que vão operar de hemorroida ou qualquer tipo de afecção anorretal não vão ter dor no pós-operatório, porque pode ter. Graças a Deus, melhorou muito, mas pode ter. Cada um tem o seu perfil de pós-operatório, cada paciente tem o seu perfil. Então, eu não posso falar para o paciente que ele não vai, eu não posso vender, falar você não vai ter dor nenhuma. Não tem como fazer isso. É uma região que em pós-operatório, onde que passam as fezes praticamente todos os dias, numa região onde que foi operado, então a possibilidade de você ter dor é muito grande. Logicamente, as técnicas, elas agora são feitas, na grande maioria, são feitas na região acima da linha pectínea, onde a inervação ela é diferente, tá? As técnicas clássicas antigas, por exemplo, Milligan, Morgan, são as técnicas de corte e costura, né? São realizadas na sensibilidade da pele. Então, a dor ela é terrível. Eu, Marcos, que já tenho uma experiência de mais ou menos uns 15 anos de cirurgias orificiais, eu gosto de associar técnicas, né? Associar a técnica as mais clássicas juntamente com as técnicas mais modernas, mas isso é perfil de cada cirurgião. Logicamente, tem que personalizar cada paciente, ver quantas hemorroidas ele tem, e é personalizar. Você tem que entender o paciente, o que está dando o sintoma para ele, porque às vezes o paciente fala, mas pode ter recidiva, que é a volta da doença. Na verdade, a recidiva que a gente fala é daquelas hemorroidas que estavam normais, tá? As hemorroidas que estavam doentes, normalmente elas são retiradas, né, ou colocadas na posição correta, como na técnica de desarterialização hemorroidária, que eu utilizo bastante, juntamente com o grampeador, que a gente chama de hemorroidopexia hemorroidária, né? Então, são duas técnicas importantes que tiveram uma evolução muito grande na coloproctologia, tá? Mas a gente não pode esquecer nunca as técnicas clássicas, que elas são muito boas. Em comparação com as técnicas mais modernas, as técnicas clássicas, elas têm resultados muito bons. Mesmo tendo, às vezes, muita dor no pós-operatório, o resultado de não ter recidiva talvez seja até melhor do que as técnicas mais modernas. Então, às vezes, uma associação entre técnicas é importante, tá? Mas, finalmente, o importante é que o paciente fique bem, independente da dor, porque a dor, normalmente, ela normalmente ela tem um prazo, né? Não é autolimitada, ela tem um prazo. Normalmente, uma semana o paciente já começa a ficar melhor, mas isso é de cada paciente, não tem como falar que você vai ter dor 3 dias, você não tem como, tá? Mas personalizando o paciente é fundamental para a gente ter um resultado adequado, tá? Se você conhece alguém que tem hemorroidas ou que precisa de alguma ajuda, marque esse paciente, mande esse vídeo, fale para ele dar uma olhadinha, que é interessante. Acho que é de utilidade pública isso daí, porque às vezes o paciente chega com um quadro de um sangramento anal e acha que... É que na grande maioria é doença hemorroidária. Na grande maioria. Dificilmente você vai ver um tumor, aí, principalmente em pacientes jovens. Por isso que é importante o paciente procurar um especialista ou ir num pronto-socorro, algum médico que possa ajudá-lo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.